entre eles? Como que é? Tá uma briga aqui. Imaginei. E eu tenho uma provocação aqui pro show do Luiz Gomes, que ele mandou aqui, que é sobre a questão ele fala aqui, ó, Lula sinônimo de democracia. O cara tava preso até outro dia. Tá de brincadeira, o show? Tesoureiros, presidente do PT, empreiteiros, etc. Um comentário dele, né? Sobre... enfim. Ô Luiz, obrigado pela pergunta aí. O seguinte, sim, ele teve preso, sim, teve escândalos de corrupção no PT, sim. Agora, a democracia não é só isso. Por exemplo, vou te dar citar um exemplo bem claro do que é a corrupção na política. Eu morei 11 anos em Londres e peguei basicamente o governo do Tony Blair, né? Que foi um estadista importante, né? Que era um cara que foi muito famoso durante um bom tempo na política, que ele ficou, acho que 3 mandatos. Ele sai, em grande parte, por causa de um escândalo que teve do Partido Trabalhista, que era o partido dele, PT, teoricamente, Labour, que chama lá em inglês, que estava vendendo títulos de nobreza para quem dava dinheiro para o partido. Então você dava X, aí neguinho virava, te chamava de Sir, te chamava de barão, alguma coisa, dependendo do dinheiro que desse ali. O Helmut Kohl, na Alemanha, né, que foi o chanceler da União da Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental, ele também é muito acusado e condenado por um escândalo de corrupção de envolvimento de dinheiro para financiar a democracia e o partido político. O Chirac, na França, o Jacques Chirac, também é punido por isso. Então, o que eu estou dizendo é que a democracia requer dinheiro, né? Você quer ser candidato, eu quero ser candidato, para eu fazer uma camiseta, vote o show, eu preciso de dinheiro. Da onde vem esse dinheiro? Né? Essa é a pergunta clara. Se você estivesse mais próximo de quem é rico, você possivelmente teria chance de um patrocínio, de uma ajuda de alguém, ou de uma empresa, de uma indústria. E, portanto, os candidatos da direita, que são mais próximos do mundo mais rico, têm mais chance de financiar suas campanhas. Se você é um candidato que vem da esquerda, esse já é mais complicado. No Brasil, a gente tem até financiamento público, o que é uma coisa positiva, que a gente não distorce o fundão. O número do fundão eu acho exagerado, mas eu acho importante que a democracia seja financiada pela população, já que é a população que é beneficiada pela democracia. Então, o fato de existir corrupção, e a corrupção está longe de ser um problema brasileiro, ele é um problema que existe em tudo quanto é lugar. Japão, por exemplo, Olimpíada, outro dia, Olimpíada. Se lembra na Olimpíada do Rio? Que tem um momento que se passa a bandeira, né, do Eduardo Paes para o representante do Japão, que era uma mulher. Ela era a terceira, eu acho que em 3 ou 4 anos. Por quê? Porque os outros 2 tinham sido presos por corrupção, afastados por corrupção. Japão, que a gente vê como, o Japão é, né, top. Mas não, corrupção em política é um problema sério. Estados Unidos, aqueles lobbies bilionários, aquela coisa, é uma coisa muito clara. Mais de metade do Congresso americano hoje é de milionários a mais. Então, a questão do dinheiro e a política realmente é muito problemática e você tem razão. Agora, isso não quer dizer que a Grã-Bretanha não seja democrática, não queira dizer que a Alemanha não é, que a França não é, que os Estados Unidos não é, que o Japão não é e que o Brasil não é. Quer dizer, o que eu acho que define a pessoa, se ela é democrática ou não, e eu concordo com você, estou falando, corrupção é errado. Agora, a preservação da democracia ela tem mais a ver com o respeito às instituições, com o respeito aos adversários, com a alternância de poder sendo uma coisa clara e desejada, porque a vontade do eleitor é o principal. E nesse aspecto é inegável que o Lula nunca atacou a democracia. Pelo contrário, ele viveu a democracia, tentou ser candidato, acho que foi eleito na 5ª vez, se não me engano, né? Uma coisa assim. Porque ele perdeu 89, ele perdeu pro perdeu Collor, 93, perdeu 2 vezes Fernando Henrique. 2 vezes. Foi na 4ª, né? Que ele entrou, então. Então, quer dizer, nisso que eu estou falando, quando eu falo que o Lula é uma pessoa democrática, eu não estou negando problemas na carreira política do Lula, que tem coisas boas também. Mas eu estou dizendo que ele é uma pessoa democrática, de uma maneira que o Bolsonaro não é. Basta ver essa atitude do Bolsonaro, a quem ele valoriza. Ele valoriza o quê? Arma, valoriza Forças Armadas, valoriza, ele distorce, inclusive, se aproveita das Forças Armadas, desmoraliza, eu diria, as Forças Armadas. Quando você, no meio de uma pandemia, você chama um general, o Pazuello, para ser ministro da Saúde, o que é isso, gente? O que é isso? Né? Você está com um problema
né, inundação na tua casa, você chama um policial? Não, você chama um bombeiro, né? Quer dizer, então, tem certas coisas assim que eu acho que é disso que se trata esse ano. Quer dizer, não estamos, ao preferir o Lula do que o Bolsonaro, dizendo que o Lula é perfeito e que não tem coisas ruins no passado dele. Tem, ok. Mas, ao mesmo tempo, e no PT, mas, ao mesmo tempo, não há comparação entre o que o PT fez em relação ao governo, e particularmente o governo do Lula, e esses últimos 3 anos. Vai na rua, gente. Vai na rua, vê os números. A gente brinca, tem aquela frase, né? Religião e política não se discute. Não, religião é difícil. Eu não tenho como provar para você que o meu Deus é melhor que o teu Deus. Mas em política existem números, existem dados, existem fatos que são inegáveis. Né? Talvez a destruição da Amazônia é inegável. Como chama o cara? Luiz Gomes. Talvez o que ele tá falando de democrático e tal é só mais relacionado ao PT usar da corrupção para se manter no poder. Também isso dá para se discutir se isso é uma coisa democrática, mas eu entendi o que você falou. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho são assim duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes e eu acho que existe de fato isso. O mundo da direita tem uma facilidade de conseguir financiar a sua política de uma maneira que o mundo da esquerda não tem. Isso é um fato da vida, porque a esquerda, de certa maneira, está mais próxima de interesses populares e a direita mais próxima de interesses de iniciativa privada. Ok, é uma questão de opinião de cada um. Mas o fato é que tem menos dinheiro aqui do que aqui. Tem menos dinheiro. E essa questão de dinheiro é crucial em você conseguir se eleger e manter a máquina partidária funcionando. Quer dizer, que houve erros, eu acho que é inegável. Quer dizer, todo mundo sabe que houve erros. Esses erros existiram. Mas eu acho que não se trata de um ataque à democracia. Entendi.